Você se orgulha de dizer eu sou uma pessoa multitarefa? Ou então você gostaria de ser uma pessoa multitarefa? Mas o que é multitarefa, gente? Ser multitarefa é a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa habilidade ela envolve uma gestão eficiente do seu tempo e também dos seus recursos mentais para que várias atividades sejam feitas simultaneamente. A capacidade de ser multitarefa é uma habilidade bem vista e muito procurada, principalmente no meio profissional. No entanto, a eficácia e os impactos de você ser multitarefa, eles têm sido debatidos, estudados e levantado questionamentos se realmente isso faz bem ou não para a sua saúde. Se você não me conhece, eu sou Vanessa Castro, eu sou empreendedora, criadora de conteúdo e assim, gente, eu tenho muita coisa para gerenciar no meu dia a dia. Já trabalhei muitos anos também como CLT e olha, sempre ouvi essa questão de ser multitarefa. Eu sou uma pessoa multitarefa, faço várias coisas ao mesmo tempo. E hoje empreendendo não é diferente. Só que eu tenho percebido ao longo dos anos que ser multitarefa não é bom. E eu vou te mostrar nesse vídeo por quê. Primeiro eu quero te mostrar por que as pessoas buscam tanto essa questão da multitarefa. Quais são os benefícios percebidos de ser uma pessoa multitarefa? Aparentemente, as pessoas elas acham que ser multitarefa traz para você uma eficiência maior, ou seja, você é uma pessoa mais eficiente, porque você consegue fazer mais coisas em menos tempo. E um outro benefício percebido é a questão da adaptabilidade, ou seja, uma pessoa que é multitarefa, ela tem uma capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças, porque pelo fato dela estar trabalhando com vários projetos ao mesmo tempo, com várias coisas ao mesmo tempo, e conseguir gerenciar cada uma disso, ela é uma pessoa altamente adaptável. Mas é aí que está o pulo do gato, galera, porque essas são percepções equivocadas a respeito de multitarefa. A coisa mais importante que você tem que entender é que ser multitarefa, na verdade, é um mito, ou seja, não existe. Não tem como você fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que você faz, na verdade, é alternar rapidamente entre uma coisa e outra. É claro, a gente está falando aqui de atividades que exigem concentração. Claro que, obviamente, você pode varrer uma casa e ouvir uma música, varrer uma casa e escutar um áudio ou um vídeo e aprender, porque você está fazendo uma tarefa de concentração, que no caso é recebendo aquele conteúdo, e fazendo uma tarefa braçal que não está te exigindo ali uma concentração mental. Aí, nesse caso, sim, você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando a gente está falando de concentração, de atividades que você precisa se concentrar, você não consegue ler uma coisa e ouvir o que o outro está te falando. Você fica alternando, lê uma linha, escuta aqui, e aí você não consegue ter qualidade em nenhuma dessas duas coisas que você está fazendo. Então, uma das desvantagens das pessoas que se consideram multitarefa é essa a questão da redução da qualidade, justamente porque os estudos comprovam que alternar constantemente entre tarefas pode diminuir a qualidade do trabalho realizado em cada tarefa individualmente. Ou seja, é muito melhor você parar e fazer uma única coisa, porque você faz bem feito, depois você vai e faz a outra coisa, do que ficar se alternando, porque daí você fica sempre dividindo a atenção. E uma coisa também que acontece é a questão da redução da produtividade. Por quê? Porque sempre que você alterna de uma tarefa para outra, você quebra o foco. E aí, toda vez que você quebra o foco e para se concentrar novamente, para se focar novamente, você leva um certo tempo. Então, toda vez que você alterna de uma atividade para outra, você perde um tempo de concentração. Então, é muito melhor você pegar ali uma atividade, começar e concluir, depois vai para outra, começa e conclui, porque você consegue se manter focado durante todo esse tempo. Agora, faz uma coisinha aqui, aí para, vai para essa outra, aí você tem um tempo de processar, de se focar. Começa a fazer, aí tá focado, tem que parar, vai para outra, aí você volta para cá, começa a focar novamente, leva um tempo, então a tua produtividade diminui. Uma outra coisa que acontece com as pessoas que tentam ser multitarefa é o aumento do estresse, justamente porque você está gerenciando várias coisas ao mesmo tempo, tem várias abas abertas ali na sua mente. Então isso gera um nível de estresse maior porque são muitas coisas para você ficar pensando e inclusive isso pode levar até o esgotamento mental. E também aumenta consideravelmente a probabilidade de você cometer erros
erros, porque você está tendo ali uma dispersão toda vez que você muda de uma tarefa para outra. Isso diminui o teu foco, a tua atenção, aumentando as chances de você cometer algum erro. E isso que eu tô falando para vocês, gente, não são vozes da minha cabeça, fontes que eu tirei aqui do que eu acho, não. São estudos que foram realizados. Inclusive, eu vou deixar o link de alguns desses estudos aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira ler, tá bom? Então, por exemplo, uma pesquisa da Universidade de Stanford diz que frequentemente as pessoas que multitarefam têm mais dificuldades em filtrar informações irrelevantes e são menos eficientes em alternar as tarefas. Ou seja, ela se considera multitarefa, mas ela é bem menos eficiente de alternar de uma tarefa para outra do que aquelas pessoas que não são multitarefas, aquelas pessoas que fazem uma coisa, termina, faz outra coisa, termina. Um outro estudo da Universidade de Sussex, inclusive esse estudo realizado com ressonância magnética, identificou que multitarefar, se você costuma fazer isso regularmente, pode reduzir a massa cinzenta no córtex cingulado anterior, uma área do cérebro responsável pelo controle emocional e cognitivo. Ou seja, você pode começar a ter problemas de instabilidade emocional ou até mesmo de aprendizagem. Um outro estudo, esse agora da Universidade de Utah, revelou que pessoas que normalmente se consideram multitarefas geralmente são menos eficazes nisso do que elas pensam. E que multitarefar, ou seja, ficar alternando rapidamente entre várias atividades, pode te levar a realizar atividades com menos precisão. Aquilo que a gente viu sobre você ter mais chances de gerar um erro. Uma coisa importante, embora algum momento da sua vida seja necessário você multitarefar, né, estar acompanhando várias coisas ao mesmo tempo, isso não é saudável sendo realizado a longo prazo. A maioria dessas pesquisas chegou à conclusão e sugere pra gente que é muito mais eficiente e mais saudável para você focar em uma atividade de cada vez. E aí, para fazer isso, é super importante você utilizar ferramentas que funcionem para você, como, por exemplo, criar uma lista de atividades diárias, colocar ali em ordem de prioridade. Então, ter um sistema de organização é importante até para que você possa tirar essa sobrecarga da sua cabeça e colocar em algum lugar. No meu caso, eu gosto de trabalhar com planner físico, inclusive agora eu estou até desenvolvendo o meu Bullet Journal, que é um método também de organização que eu ainda estou colocando em prática. E eu também gosto de utilizar algumas ferramentas digitais, como por exemplo o Trello e o Notion. Eu tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre o sistema de organização, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir. E assim que eu implementar um novo método, porque assim, o tempo todo eu tenho buscado formas de melhorar o meu próprio processo de organização, e aí implementar o Bullet Journal é uma dessas formas. E aí, assim que tiver atualizações, eu trago aqui no canal, até para inspirar você também que tem procurado ser uma pessoa mais produtiva e mais eficiente. É muito importante, e aqui é uma consideração minha, você se conhecer, certo? Saber o que você pode entregar em quanto tempo e assumir as responsabilidades que você consegue dar conta naquele momento. E procurar não se cobrar, né, gente? Hoje, principalmente se você é uma pessoa que acompanha muitos criadores de conteúdo, inclusive dessa área de empreendedorismo ou então de produtividade e organização, normalmente a gente tende a pensar que os outros são muito eficientes, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, que são pessoas que sabem gerir muito bem o seu tempo, enfim, que conseguem produzir bastante. E aí, quando a gente olha pra gente, a gente fala assim, poxa, eu tenho maior dificuldade, eu demorei tanto para fazer um pouquinho e fulano faz um monte de coisa, tudo muito rápido. Mas vamos levar em consideração que a gente está na internet. Na internet, as pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar. Elas mostram um recorte, então as pessoas vão mostrar, normalmente, sempre aquilo que deu certo, sempre aquilo que foi bom, sempre a lista do que foi concluído, mas não mostram a lista do que ficou pendente. Então, tenha isso em mente. Se você é uma pessoa que empreende, assim como eu, ou uma pessoa que cria conteúdo, que tem que organizar vários processos no seu dia a dia, talvez você já tenha passado por essa dificuldade. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece, deixa o like aqui e se inscreve no canal. Toda semana a gente tem conteúdo novo para você aqui, para essa área de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento dos negócios, de criação de conteúdo, de social media, de marketing digital. Então, se você se interessa por esses assuntos, se inscreve no canal, que a gente tem muita coisa legal para você aqui. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!